Então leia comigo Oséias 11, versículo 12, depois o 1 e o 2 do próximo capítulo. Diz assim: Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó, segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Vamos parar aqui, depois eu vou continuar, deixa a Bíblia aberta. Oséias acabou de falar no capítulo 11, de forma muito poderosa, de forma muito eloquente, que Deus amava o seu povo, e que Deus jamais abandonaria o seu povo, ou destruiria completamente o seu povo. Ele disse, quando Israel, no capítulo 11, era menino, eu o amei, eu o chamei do Egito. E aí depois ele diz, eu o abandonaria, eu te deixaria, como te entregaria? Ele vai dizendo isso no capítulo 11, mas de forma inesperada, o último versículo do capítulo 11, nos mostra que, a despeito de todo o amor de Deus com o seu povo, o povo respondeu com ingratidão. Mesmo com a oferta de perdão, de misericórdia e de renovação de Deus, o povo respondeu procurando os caminhos da idolatria, os caminhos da perdição, os caminhos da obstinação. Mesmo quando Deus demonstrou perdão incomparável, o povo foi ingrato e o povo simplesmente resolveu fazer a sua própria história. Então esse é o contexto de novo do capítulo 12. Eu falei aqui inclusive semana passada, não se assuste quando você vê Oséias profetizando bênção, restauração, cura, renovo, mas no capítulo seguinte ele vem e desce o castigo de novo, porque é uma profecia. Essa profecia haveria de se cumprir com o passar do tempo, mas para que essa profecia se cumprisse, o povo precisava em primeiro lugar se arrepender e reconhecer o seu pecado, e a gente vai ver que isso não estava acontecendo. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que temos um povo de Deus, isso que é o pior, rendido à mentira. O capítulo começa 12 dizendo assim, olha, o capítulo 11 termina dizendo, Efraim está cercado de mentira e a casa de Israel cercada de engano. Efraim e Israel aqui são sinônimos, está falando das tribos do norte. Já expliquei isso aqui em outras aulas, e na quarta-feira a gente está estudando a história de Reis, de Samuel e de Crônicas. A gente explicou mais ou menos o que aconteceu. O reino se dividiu, houve uma briga com os filhos de Salomão depois que ele morreu, e aí 10 tribos ficaram no norte, formaram o chamado Efraim ou Israel, e 2,5 tribos mais ou menos foram para o sul e formaram a tribo reconhecida como Judá. E a gente falou aqui no estudo de quarta-feira que Judá permaneceu mais fiel a Deus por um longo tempo, pelo fato de que de Judá viria o Messias, de Judá viria a linhagem de Davi, e isso faria com que Judá permanecesse fiel ao Senhor. Então Efraim está cercado na mentira e cercado no engano. Eu queria já chamar a minha e a sua atenção para isso. Irmãos, não convém aqui a gente citar nome de ninguém, e nem é esse o meu propósito, mas a gente tem percebido que com o passar dos anos e com o passar do tempo, a mentira e o engano, que deveria ser uma característica de Satanás, dos seus filhos, dos seus anjos, tem invadido o arraial evangélico. A mentira e o engano tem invadido as nossas famílias, a nossa casa, o nosso trato com o próximo, o nosso acordo. Semana passada eu falei sobre isso de noite, sobre acordar alguma coisa com a pessoa e não cumprir. Falei isso em Tiago, que os ricos contratavam os pobres para trabalhar na sua terra e não pagavam. E eu disse que isso era um pecado diante de Deus, o crente fazer um acordo, o crente dar a palavra e não cumprir.
É abominável um crente que não tem palavra. A palavra do crente, conforme nos diz a Bíblia, é sim, sim, não, não. Mas temos um povo aqui rendido ao engano, à mentira. Parece, como eu disse, estranho o fato de que no versículo 11 ele diz assim: Judá está fiel. Aí no capítulo 12, versículo 2, ele diz: mas eu tenho uma contenda com Judá. Como eu disse, Judá, a semelhança de Israel, também pecou. A diferença, como os irmãos explicaram aqui, e eu também na quarta-feira, é que em Judá, semana passada eu falei isso aqui, eu até botei nome por nome, quando um rei se levantava em Judá e esse rei era temente a Deus, o povo obedecia a Deus. Em Efraim foi o contrário. Efraim só tinha rei pilantra, só tinha rei idólatra. Mas em Judá, vira e mexe, vinha um rei que era temente a Deus. Então Judá demorou um pouco mais, mas Judá também foi levada cativa, Judá também errou, Judá também foi prejudicada, Judá também foi castigada. Então, primeira coisa que nos chama a atenção: um povo que vive cercado de mentira e de engano, pode ter certeza, irmãos, mais cedo ou mais tarde será castigado por Deus, porque Deus não é um Deus de mentira, Deus não é um Deus de engano, pelo contrário, Deus é um Deus de verdade. Segunda coisa que a gente percebe aqui é que um povo que não tem propósito de vida está perdido. O texto diz que Efraim vivia atrás do vento, perseguia o vento, e que uma multidão de mentiras e destruição o cercava. Então, segunda coisa que a gente percebe aqui é que um povo, uma pessoa, uma família, um pai de família, uma mãe de família, que não tem propósito de vida, que não tem um objetivo claro da sua vida, está perdido. O texto diz: Efraim corre atrás do vento. E correr atrás do vento, irmãos, é correr atrás daquilo que é vão, é gastar a vida naquilo que não convém, é investir os nossos esforços naquilo que não traz paz, felicidade. E aí na semana passada também falamos sobre isso. Falamos que ter dinheiro não é maldição, que ser próspero não é pecado, mas quando nós doamos a nossa vida, investimos todos os nossos esforços e toda a nossa dedicação para ganhar dinheiro, sim, nós estamos correndo atrás do vento, nós estamos perdendo de vista aquilo que é mais importante, aquilo que é mais glorioso, aquilo que é mais santo, aquilo que a traça não corrói, que a ferrugem não pega, aquilo que o ladrão não rouba, que é a nossa espiritualidade, que é a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Então o povo estava perdido, o povo estava tão perdido, sem propósito, que eles faziam aliança com a Síria, inimigo deles, e pegavam todo o azeite que era produzido, está no versículo 1, e mandavam para o Egito. Eles achavam que se mandassem todo o azeite que produziam para o Egito, eles comprariam a ajuda e o apoio do Egito, mas esqueciam que o único que poderia ajudá-los e socorrê-los era o Deus Todo-Poderoso, e era aquele que não se agradava do que eles estavam fazendo. Então aprenda isso: um povo envolvido na mentira, mais cedo ou mais tarde vai ser castigado. Um povo que vive sem propósito vai se enrolar, vai se perder, vai desgastar a sua vida em coisas que não interessam e que não edificam. Outra coisa, um povo que não aprende com os erros dos outros vai quebrar a cara. E isso talvez os mais velhos aqui já tenham ensinado para os mais jovens, ou tenham tentado ensinar para os mais jovens. A gente fala: olha, não vai por esse caminho, que esse caminho vai dar ruim, porque a gente sabe, porque aprendemos com os erros passados. E hoje a gente pode dizer para o mais jovem: olha, não faz isso que você vai se arrepender. Mas infelizmente a gente sabe por experiência que nem sempre conselho serve de alguma coisa. E aqui foi o que aconteceu. Judá viu Efraim se desviando, Judá viu Efraim se corrompendo, Judá viu Efraim sendo castigado, invadido, sendo levado cativo, e nem assim aprendeu. Então quero dizer, um povo que não aprende com os erros dos outros vai quebrar a cara, vai se decepcionar. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos 2000 anos de história de igreja, 2000 anos desde que Jesus veio aqui. Como diria Salomão, nada é novo debaixo do céu, nada é novo, tudo se repete,
tudo que inventam hoje já aconteceu no passado. Tudo que acontece hoje já aconteceu no passado. Então, compete a mim e a você ter sabedoria, avaliar a nossa vida, olhar a história passada e perceber se não estamos repetindo os mesmos erros do passado. Semana passada eu conversava com a Lara e ela me tirava uma dúvida que é muito comum no meio evangélico, que ela ouviu numa igreja evangélica, que ao meu ver é um grave erro teológico, acerca da chamada maldição hereditária. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Mas é fato de que um povo que não aprende com os seus antepassados vai cometer o mesmo erro. O que eu quero dizer com isso? Você cresce numa família, onde a sua família, a vida toda, a semelhança da minha, foi afastada de Deus. E o que tem nela é briga, é contenda, é traição, é divórcio, é infelicidade, é tribulação, é crise. E você cresce e faz a mesma coisa que a sua família fez, irmãos. Você não aprendeu com o passado, você vai repetir. Ah, pastor, é maldição hereditária? Claro que não. Apenas você está reproduzindo aquilo que você aprendeu. Você está reproduzindo aquilo que você viu em casa. Você está reproduzindo aquilo que você viu a sua família fazer. Então é claro que uma criança que nasce numa casa onde o pai bebe, onde o pai agride a mãe, onde o pai xinga a mãe, ofende a mãe, onde o pai é mulherengo, promíscuo, a tendência dele crescer e reproduzir é muito grande. Mas isso é maldição hereditária? Não, não é, porque a Bíblia diz que aquele que se converte não carrega nada, não leva sobre si nenhuma maldição. Eu até pedi para Guilherme pesquisar o texto, eu acho que é Jeremias 17, que é um texto que encerra essa discussão, mas agora eu não sei de cor, se é Jeremias 17 que fala que o pecado do filho não será passado para o pai. Isso, obrigado minha esposa, daqui a pouco ela acha. Graças a Deus que Deus me deu uma ajudadora, uma auxiliadora, que se depender da minha memória, tô lascado. Então, queridos, voltando para cá para o texto, o povo de Deus estava caminhando para um abismo, estava caminhando para um deserto, estava caminhando por uma punição, estava caminhando para um castigo, simplesmente porque não reparou e não aprendeu com os erros que estão à sua volta. Nós devemos tomar cuidado com isso. Ezequiel 18, errei por um livro e um capítulo. Ezequiel 18 diz assim, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando, porque provavelmente os irmãos já devem ter escutado em alguma igreja também essa história de maldição hereditária, e aí, poxa, será que o pastor está falando a verdade? Diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo ninguém, tomando coisa ao devedor, penhorada, não roubando o pão do faminto e cobrindo o nu com vestes, não dando dinheiro à usura, não recebendo juros. Ele vai dando vários exemplos de coisa boa que esse homem faz, andando nos estatutos, várias coisas boas. Aí ele fala assim, no versículo 10, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer seu irmão coisas destas, então se ele era um cara justo, mas gerou um filho ladrão, assassino, perverso, e esse filho não cumpriu os deveres, oprimiu o necessitado, ele vai falando várias coisas ruins. Aí lá na frente ele vai dizer assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça ficará
sobre o justo, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Esse texto aqui encerra esse debate de forma muito clara. Depois, se você quiser, leia com calma Ezequiel 18, certo? Então vamos voltar para cá. Então o que eu estou dizendo? Um povo que se envolve com mentira e engano vai ser castigado. Um povo que não tem propósito na vida vai se arrebentar. Um povo que não aprende com os erros do passado e com os erros daqueles que estão à sua volta também vai cair num abismo. Essa era a situação de Israel nessa situação. Vamos ler agora do 3 ao 6. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua vida lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali Deus falou conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Nós estamos falando aqui da história de Jacó, que está lá em Gênesis capítulo 25 e Gênesis capítulo 32. Nós estamos falando da história do patriarca Jacó, um dos pais da nação de Israel. E Oséias, vendo que Israel estava mergulhando na mentira, ele vai lá na história do patriarca do povo e lembra ao povo de que essa mentira havia custado muito caro para o seu patriarca Jacó. Quem lembra e quem já leu a história de Jacó sabe que ele era o filho mais moço de Isaac e Rebeca, irmão de Esaú, e ele já nasce segurando no calcanhar do seu irmão, já nasce com o nome de Jacó, um nome meio que estranho, um nome que significava enganador. Ele cresce, engana seu irmão com um prato de lentilhas, depois ele engana o seu pai colocando pelo sobre o corpo, para quando o pai fosse abençoar o irmão, abençoasse ele achando que era o irmão. Ele era um pilantra, um enganador de mão cheia, mas ele sofre na mão de Deus. Ele, quando foge da casa do seu pai, é enganado pelo seu sogro Labão. Ele queria casar com Raquel, mas o sogro deu uma volta nele e deu Lia na noite de núpcias para ele. Então ele começa a sofrer na pele a mentira e o engano. Depois ele encontra com Deus no Val de Jaboque, se eu não me engano, luta com Deus, e depois de ser humilhado, depois de perceber que a sua vida era uma mentira, ele se arrepende e vira um outro homem, tanto que Deus muda o seu nome de Jacó para Israel, dando o nome à nação de Israel. Dele viria os 12 filhos, as tribos de Israel. Então Oséias vai lá na ferida. Oséias diz: olha, no passado o patriarca Jacó já passou por isso, e ele percebeu que a mentira tinha pernas curtas, e que a mentira cobrava um alto preço. Por que agora, à semelhança de Jacó, vocês também não se arrependem e não se quebrantam diante de Deus? Porque assim como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mudou a sorte de Jacó, fez dele um homem mais próspero daquela época, fez que ele voltasse para casa com a sua amada esposa, com seus filhos, com bens, e que dele nascesse a nação de Israel, por que vocês não seguem o exemplo de Jacó e se arrependem também, mudam de vida? Tanto que ele diz aqui assim: converte-te ao teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. É como se ele dissesse: por que vocês estão correndo atrás da Síria? Por que vocês estão correndo atrás do Egito? Se vocês deveriam, ao contrário, esperar em Deus, porque ele tem se mostrado fiel desde a época do patriarca. Quando Jacó se voltou a Deus com lágrimas e arrependimento, Deus tocou em sua perna, feriu sua coxa,
e mudou a história da sua vida. Deus lhe mostrou uma escada onde anjos subiam e desciam do céu, e a partir dali Jacó nunca mais foi a mesma. Então Oséias toca na ferida, mostra um exemplo no qual o povo deveria seguir, e esse exemplo maior era o patriarca deles. Também poderia dizer hoje, para mim, para você, se porventura temos vivido uma vida apenas de aparência, quem sabe seja o dia, quem sabe seja a hora, quem sabe seja o momento que Deus está nos chamando para dizer: ei, se arrependa de uma vida de aparência, se arrependa de uma vida religiosa, que não passa de frequentar cultos no final de semana. Se arrependa, porque assim como Deus mudou a sorte de Jacó, Ele pode mudar a minha, a sua sorte. Para isso basta que nós tenhamos uma postura de arrependimento e de mudança de vida. Mas nós vamos perceber que isso não aconteceu. Vamos ler 7-9. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Vamos parar aqui. Oséias diz que Efraim tinha feito a mesma coisa que as nações que foram expulsas daquela terra. Se tornaram mercadores, se tornaram trapaceiros. Diz que Efraim tinha uma balança enganosa. Isso era muito comum naquela época, e dizem os mais antigos que nas nossas feiras isso também acontecia. O feirante, ele tinha um peso falso. Então você, sei lá, ia comprar 1 quilo de banana, ele colocava lá um peso falso, né? Na verdade você estava levando 700 gramas de banana, mas quando ele colocava aquele peso mentiroso, o peso dizia que você estava levando 1 quilo de banana. Então isso era uma balança enganosa. Isso era um costume muito antigo, já na época de Israel, e isso dizem algumas pessoas que alcança, né, as feiras. Se você não tomar cuidado nas feiras por aí afora, você também toma uma volta, acha que está comprando 10 quilos de aipim, está levando para casa 9, porque a balança está viciada, é uma balança enganosa. E Oséias diz: Efraim, lamentável, a nação ímpia que estava nessa terra fazia isso. Agora que você chegou aí, você não só não aprendeu com os erros, como copiou os erros. Eu disse aqui que aquele que não aprende com os erros, repete. E o pior é que Efraim não só não aprendeu, ele fez questão de copiar. E o pior também é que ele olhava para o seu enriquecimento. Eu falei semana passada e dizia assim: estou rico, estou próspero, logo não há pecado nisso. Porque eles achavam assim: se eu estivesse pecando, Deus não ia deixar eu prosperar. Se eu estivesse pecando, Deus não ia deixar eu enriquecer. Mas se está tudo dando certo, é porque eu estou na bênção. E aí deixa eu te contar uma experiência pessoal, não vou contar detalhes, mas não se engane. Às vezes você acha que está dando tudo certo na sua vida, é porque Deus está te abençoando. É o contrário, é porque Satanás está te seduzindo. Às vezes a gente está fazendo errado e diz: ah, mas se deu certo, é porque tá bom. Não é, tá dando certo porque Satanás está te seduzindo, te enlaçando, te enganando, para que daqui a pouco dê errado. Durante um tempo, os irmãos sabem, eu fui militar, e teve a primeira coisa errada, teve a segunda, a terceira, e você começa a perceber que quando você faz coisa errada não acontece nada, que está tudo dando certo. Então se está dando certo, vamos continuar. Mas tem um dia que Satanás te cobra, e quando ele cobra, você percebe que aquela coisa errada sempre foi errada. Na verdade ele só deixou você fazer para te enlaçar, te enganar e te afundar cada vez mais. Então deixa eu te falar, talvez você esteja frequentando a igreja e fazendo uma coisa errada,
mas está passando batido, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, Deus não está te castigando, então vou continuar fazendo. Está dando certo? Se está dando certo, vamos fazer mais uma vez. Isso é um engano, irmãos. Isso é um engano. É um engano de Satanás. E Efraim achava isso. Está dando tudo certo, estou enriquecendo, estou prosperando, então vou continuar. Se está dando certo é de Deus, não é? Nem sempre. Se está dando certo por meio de mentira, se está dando certo por meio de engano, se está dando certo por meio de falsidade, se está dando certo por meio de corrupção, se para dar certo você tem que pisar em alguém, é Satanás, não é Deus. Não é Deus. Se para dar certo você tem que passar por cima dos seus valores, da sua moral, se para dar certo você tem que passar por cima do Evangelho, é Satanás, não é Deus. E às vezes a gente se engana. Está dando certo, é uma promoção, vou ser promovido, vou ganhar mais, está tudo dando certo. Às vezes é laço. E Efraim estava achando que estava tudo legal, mal sabia que eles estavam caminhando a passos largos para serem castigados. Falei isso semana passada de noite, e você vê que as coisas estão sempre se confirmando. Falo agora: Deus abomina quem é desonesto. Deus abomina a desonestidade. Deus considera a desonestidade um pecado contra o próximo e um pecado contra ele. Então ele diz: é um absurdo, vocês têm uma balança enganosa e amam a opressão, porque todas as vezes que vocês enganam alguém, mentem e não cumprem um acordo com alguém, o que vocês estão fazendo é oprimir aquela pessoa indiretamente. Falei sobre isso semana passada e quero repetir: cuidado com isso. Efraim achava que valia tudo por dinheiro, e hoje também tem um monte de crente, tem um monte de igreja achando que vale tudo por dinheiro. Efraim, além de adorar ao dinheiro, cometeu 2 erros. O primeiro é pensar, já falei, que a prosperidade significava espiritualidade. Isso não é verdade. E o segundo erro de Efraim foi não reconhecer o seu pecado, e esse é pior, porque quando a gente peca e reconhece o pecado, nós sabemos o Evangelho, e a Bíblia diz que para aquele que confessa o seu pecado, há perdão, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. O problema é quando você comete e não reconhece. Pelo contrário, você se vangloria. Era o que estava acontecendo aqui. O primeiro pecado foi ter balança enganosa e oprimir o próximo. O segundo pecado foi olhar para si e dizer: não tem nenhum pecado em mim, porque eu estou prosperando, porque está tudo dando certo, então não tem nada de errado. Ele diz, Efraim: não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Aí Deus diz: que bobagem é essa? Se vocês estão oprimindo ao próximo, enganando, mentindo. Então aprenda uma coisa, irmãos, que eu sempre falo aqui na igreja, vou repetir: aonde não há arrependimento, aonde não há confissão de pecados, não há perdão. Nosso desejo, eu oro, eu desejo que a minha família, que aqueles que se afastaram, que aqueles que se foram, voltem, conheçam Jesus o quanto antes. Mas não se engane, se aquela pessoa não reconhecer o seu pecado, não confessar o seu pecado, não vai haver perdão. Ele pode até virar um religioso, ele pode até frequentar a igreja, mas não vai haver perdão. Às vezes, no desejo, na pressa e até no amor de trazer alguém para a igreja ou trazer de volta alguém que se foi, a gente começa a tapar os olhos para algumas coisas. Mas meu irmão, minha irmã, não se engane, se não houver reconhecimento de pecado e arrependimento, não vai dar em nada. A pessoa vai até voltar, mas Cristo não vai voltar para a vida dela, certo? Então cuidado com isso. O texto aqui termina, esse versículo que eu li,
Deus dizendo assim: eu farei vocês habitarem em tendas. É muito legal isso, porque é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês estão ricos, têm palácios, têm casa, têm fortaleza, têm exército, mas vocês são infelizes. Eu vou fazer vocês habitar de novo em tendas, porque quando vocês habitavam em tendas, peregrinando no deserto, vocês eram mais felizes do que hoje. Mas o dinheiro cegou vocês, a prosperidade cegou vocês. Aí Deus diz assim no versículo 9, né? Eu ainda farei habitar em tendas, como nos dias da festa. É como se Deus dissesse: olha, na época das tendas, vivíamos em festa, mas vocês se entulharam de tanta coisa, que hoje vocês não conseguem nem se alegrar. Eu queria fazer um paralelo, né? Às vezes o pai de família se entulha, tem 2 empregos, 3 empregos, faz hora extra para dar o melhor para sua família, mas vive uma vida infeliz, desgraçada. Não tem um dia de alegria, não tem um dia de descanso, não tem um dia de felicidade, não tem um dia para passear. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você está se entulhando de um monte de coisa aí, está cheio de emprego, está cheio de dinheiro, realmente não está faltando nada na sua despensa, mas tu é infeliz. Não tem um dia de alegria, não tem um dia de festa, não tem um dia de descanso. Devemos atentar para isso, devemos tomar cuidado com isso. Às vezes a gente entulha a nossa vida de coisas, achando que essas coisas trarão felicidade, mas a gente descobre que entulhou a vida de coisas, e que talvez éramos mais felizes quando tínhamos uma vida mais simples. Éramos mais felizes quando tínhamos menos obrigação e responsabilidade. Cuidado com isso. Vamos do 10 ao 14 para a gente encerrar. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gigal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargamente, provocou a ira, portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Vamos terminar aqui. Deus fala que por meio dos profetas ele cansou de alertar a Israel. E aí eu queria também aqui agora fazer um comentário e dizer: irmão, dificilmente a gente peca sem ser advertido. Dificilmente a gente se desvia sem ser alertado. Dificilmente a gente comete um erro sem que Deus nos exorte. Dificilmente. São poucos aqueles que podem dizer: ei, Deus não falou nada comigo, por isso que eu fiz. Ah, o pastor não me avisou, por isso que eu fiz. Ah, eu não sabia, por isso que eu fiz. São poucos os casos. Na maioria das vezes, Deus sempre levanta um profeta. E aí um profeta hoje pode ser a pregação de um pastor, pode ser o conselho de um diácono, a exortação de um presbítero, o ensino de um mais velho. Mas Deus sempre abre a boca de alguém para nos alertar. E foi assim com Israel. E aí eu disse na semana retrasada que quando Oséias estava pregando, chamaram ele de maluco, de doido, e xingaram ele. Eu disse que às vezes nós reagimos assim, quando o pastor ou alguém está chamando a nossa atenção, nós ficamos com raiva. Mas a gente tem que entender que a profecia, a pregação, ou quando Deus levanta alguém para puxar a nossa orelha, é sinal de amor de Deus. Porque se Deus parar de mandar alguém para chamar a nossa atenção, a gente está perdido.
é sinal de que ele já largou de mão e falou: vai, quer ir? Vai para o inferno então, e o diabo que te carrega. Mas enquanto Deus está puxando a orelha, enquanto Deus está pregando, enquanto Deus está mandando alguém, enquanto Deus está nos incomodando na nossa consciência, no nosso coração, enquanto Deus está tirando o nosso sono, é sinal de que Ele nos ama, e devemos valorizar isso. Então Deus diz: olha, eu mandei o profeta para ensinar, exortar, corrigir, mas infelizmente meu povo preferiu o castigo. Meu povo tapou os ouvidos para os profetas e preferiu que eu derramasse a minha ira sobre eles. O meu povo preferiu sacrificar, e a gente já estudou isso, Deus dizendo: olha, eu prefiro obediência do que sacrifício. Lembrei que ontem eu conversava com um pastor amigo lá na reunião da associação, e eu dizia, nós falávamos sobre isso, de pessoas que se sacrificam na obra, se sacrificam na igreja, mas quando você vai para o quesito obediência, eles passam longe. Sacrificam, dão sangue, dão dinheiro, fazem campanha, dão oferta, mas quando você exige obediência, eles não querem. O povo de Israel estava assim, era melhor sacrificar do que obedecer, mas Deus falava: não, para mim é melhor obediência do que sacrifício. Então Deus condena, diz: olha, vocês estão achando que esse monte de sacrifício vai me agradar? As cidades aqui, Gilgal e Gileade, eram cidades que ficavam uma de cada lado do Jordão, e eram cidades que deveriam agrupar o povo, ajuntar o povo para adorar a Deus. Mas o povo era tão doido que essas cidades viraram um lugar de idolatria, e é o que tem acontecido em algumas igrejas hoje. Um lugar onde Deus separou para que adorássemos a Ele, tem se tornado muitas vezes lugar para exaltar o pastor, exaltar a mulher do pastor, para falar de coisas que não convêm. Mas Deus diz: olha, a minha ira vai ser derramada sobre vocês, porque eu tentei de todas as formas chamar Israel e Judá de volta, mas eles não fizeram como seu patriarca Jacó, e preferiram responder à minha gratidão com ingratidão, preferiram responder ao meu amor com infidelidade, preferiram responder ao meu perdão com obstinação, e o juízo viria. Amém? Vamos terminar? Primeira coisa que eu falei aqui: apacentar o vento é ter uma vida sem propósito, e ter uma vida sem propósito é desperdiçar a vida, e no final dela entender que o tempo passou e não valeu de nada. Não apacente o vento. Segunda coisa, falei aqui: quem não aprende com os erros do passado, quem não aprende com os erros daqueles que estão à nossa volta, está fadado a repeti-los. Vai repetir. Aqueles que não aprendem vão repetir. Terceira coisa que eu falei aqui: o lucro desonesto, a balança enganosa, oprimir o mais pobre, assim como falei semana passada, é sim pecado contra o próximo e pecado contra Deus. Quarta coisa: é impossível haver perdão sem arrependimento e sem reconhecer o pecado. Quinta e última coisa que eu falei: a profecia, a exortação, o ensinamento, a pregação, o puxão de orelha são uma prova de que Deus ainda nos ama, de que Deus quer mudar a minha e a sua vida. Amém?